Você pode se colocar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus maravilhoso. Oh Deus. Render a ti adoração e derramar meu ser. Se derrame na presença de Deus. É o que você tenha liberdade por Ele concedido. Deseja toda manhã. Aleluia. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia. Leva-me além, leva-me além. Que a nossa vida flua mais. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Nós fazemos essa oração ao Senhor, ó Deus. Cante com todo o seu coração. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Mais o teu poder. Mais o teu poder. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E eu quero que você agora leia comigo esse versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Mais uma vez. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém. Não sei quantas vezes você já parou para refletir sobre a profundidade, a importância desse texto bíblico, dessa palavra que lemos agora, para a nossa vida, para a sua vida, e especialmente para o relacionamento familiar. E eu quero enfocar de maneira um pouco mais detida sobre a comunicação na família. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu pedi para vocês lerem o texto, estou repetindo de propósito, porque eu quero que você pare alguns instantes e pense nisso. A importância de uma comunicação respeitosa e harmoniosa é o cerne de um relacionamento familiar saudável. Eu falei para os irmãos no domingo próximo passado que 3 assuntos desafiam a família do nosso tempo. Um deles é a área de intimidade física, a área sexual, apontado como um assunto de maior relevância para a harmonia familiar. O segundo, a questão financeira. E domingo passado nós falamos sobre a multiplicação dos recursos que Deus opera na nossa vida familiar, quando nós somos obedientes e fiéis a Deus. Como nós podemos experimentar a bênção de Deus na nossa casa, quando somos obedientes e fiéis na nossa vida material, na nossa vida financeira. E o terceiro assunto de maior relevância, que é apontado por todos os estudiosos na área de família, é a comunicação. Eu fiquei pensando, biblicamente, qual é a base para essa afirmação? Qual é a base bíblica que nós encontramos para que possa dar para nós sustentação acerca desse versículo? A morte e a vida estão no poder da língua. Aí eu fiquei pensando, quais os outros textos bíblicos e exemplos que nós temos para sustentar essa verdade? Porque a boa verdade bíblica, ela é sustentada por ela mesma em diversos lugares da palavra. Uma boa doutrina é assim. E eu fiquei pensando, e nós vamos encontrar base para sustentar essa verdade logo no Gênesis, no início. Se você olhar Gênesis, nós temos estudado isso na quarta-feira, falamos bastante sobre isso. O universo foi formado pela palavra. Todas as coisas vieram a existir pela palavra. E disse Deus. E as coisas então foram sendo criadas e acontecendo dentro de uma ordem. Uma ordem que até hoje
os estudiosos, o homem, com todo o seu conhecimento, tenta explicar, mas não consegue nunca entender essa soberania de Deus na organização e na ordem de todas as coisas, desde as mais simples até as mais complexas. E todas estas coisas vieram a existir pela força da palavra de Deus. E logo em seguida, no mesmo livro do Gênesis, alguns versículos depois, você vai ver Deus criando o homem pela força da sua palavra. E a Bíblia diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o que significa o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. E eu gostaria apenas de falar uma coisa, que talvez seja a mais importante. O homem, quando criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi dotado, ele foi capacitado, ele foi feito com capacidade, com necessidade de relacionar-se. Como nenhum outro ser criado, o homem foi capacitado, com a capacidade, com o dom, com a necessidade de relacionar-se, de interar-se, de integrar-se, de tal forma que quando Deus viu que o homem estava só, ele disse que ele sentiu que faltava alguma coisa. E por isso ele criou a mulher. E quando o homem contemplou a mulher, ele deu um brado de alegria, de admiração. Finalmente, alguém com quem eu posso me relacionar. Finalmente, alguém igual a mim, com quem eu posso conversar. Alguém com quem eu posso falar. Alguém que vai me ouvir. Finalmente, alguém que me completa, alguém igual a mim. O homem, eu e você, nós temos na nossa essência a necessidade de nos relacionarmos. E quando Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento, Ele estabeleceu que o casamento fosse a instituição, o ambiente onde o homem iria desfrutar de maior intimidade possível. Quando Deus instituiu o casamento, Ele diz, tornando-se os dois uma só carne. E esse é um mistério divino, como duas pessoas diferentes podem tornar-se uma só. Mas é algo sobrenatural que de fato acontece no casamento, que eu e você podemos experimentar no casamento, essa intimidade e essa unidade, como em nenhum outro lugar nós podemos. Nada, em nenhum outro lugar, nenhuma forma de relacionamento pode proporcionar a você essa intimidade, essa unidade quanto o casamento. Se você já desfruta, usufrui e aprecia a comunhão dos irmãos, e realmente a Bíblia diz que ela é bela, ela é extraordinária. O Salmo 103 diz que ela é boa e agradável a Deus, e portanto também para nós, mas em nenhum outro lugar você pode experimentar intimidade, unidade, amor, aceitação, quanto na relação marido-mulher. A intimidade é algo necessário a nós. E você vai achar na intimidade a resposta para a maioria dos problemas de relacionamentos conjugais. O que, de modo geral, os casais reclamam é que falta diálogo, que falta comunicação, e que muitas vezes eles se sentem sozinhos. A mulher reclama que se sente só, porque o homem não conversa com ela, o esposo não lhe dá atenção e não conversa, e vice-versa. O casamento foi feito para que os cônjuges, ambos, estejam suprindo a necessidade um do outro de intimidade.
como estratégia para alcançarmos a intimidade, Deus nos deu palavras. E atribuiu às nossas palavras poder. E aqui eu não quero, em hipótese nenhuma, comparar o poder da palavra de Deus, que é superior, com o poder da nossa palavra. Não se compara. Mas é preciso que eu e você entendamos que Deus nos capacitou para nos comunicarmos com palavras e deu a estas palavras o poder de suprir a necessidade um do outro, a ponto de dizer que a morte e a vida, ou a vida e a morte, está no poder da palavra ou no poder da língua. E você vai encontrar outros textos que vão se somando a esse, quando também Provérbios diz: a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. A boa palavra traz vida, traz ânimo, mas a palavra perversa quebranta, quebra o espírito da pessoa. Os lábios do justo, diz também Provérbios, apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Os lábios do justo apacentam a muitos. Ou seja, com as minhas palavras, com as suas palavras, você pode apacentar, você pode consolar, você pode encorajar, você pode confortar as pessoas. A boca do justo, diz a Bíblia, é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. A minha palavra e a sua palavra têm poder de trazer vida, de restaurar, de curar. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Você já parou para pensar que as suas palavras são medicina para o corpo? Que você pode curar pessoas com a palavra? Alguém já tinha pensado nisso? Já tem experimentado isso? Palavras agradáveis curam pessoas. Infelizmente, muitos lares estão perdendo a harmonia, perdendo a bênção de Deus, por causa ou em razão de uma comunicação deficiente. Normalmente, quando se fala desse assunto, nós achamos que sabemos muito acerca dele. Se eu perguntasse a cada um aqui, essa noite você sabe se comunicar, você diria, sei sim. Eu sei me comunicar. Então, deixa eu fazer um teste com você. Na comunicação, o que é mais importante? As palavras e o conteúdo ou a nossa expressão corporal? Qual tem maior peso na sua comunicação? As palavras, o conteúdo ou a expressão corporal? Qual que tem maior peso na comunicação? Vamos ver como é que você está nessa matéria. Quem acha que são as palavras, o conteúdo? Levanta a mão aí para mim. Quem acha que a expressão corporal é que tem maior peso na comunicação? Levanta a mão. Em se tratando de um auditório mineiro é compreensível, porque tem muita gente em cima do muro, né? Quem não acha nada? E pastor, eu não sei. Eu reconheço que eu não sei. Tem alguém?
Eu reconheço que eu não sei. Parabéns, minha filha. Parabéns. O que você acha, Bena? Você reconhece que não sabe? Eu pensei que eu sabia. E há uns anos atrás eu fiz um curso em que havia uma matéria de comunicação e o meu professor, muito bom professor, muito capacitado, eu aprendi coisas interessantes com ele. E uma que me chamou a atenção foi essa. A expressão corporal representa 65% da comunicação. A expressão corporal representa 65% da comunicação. O que tem mais peso na comunicação é o modo como você fala. Incrível, né? Ou seja, eu posso estar falando para você a verdade, mas se essa verdade não vem acompanhada com gestos, com expressão corporal, pode ser que você duvide da verdade por causa disso. Porque a minha expressão corporal causa muito impacto em você. A nossa expressão causa muito impacto um no outro. Eu posso estar falando para você uma mentira, mas dependendo do jeito que eu falo, com a expressão, com convicção, eu posso convencer você de que essa mentira é uma verdade. Esta porcentagem é quase que aceita unanimemente pelos especialistas em comunicação. Ou seja, quando o marido chega para a mulher e fala assim: ô minha querida, eu te amo. Ou quando ele fala assim para ela, assim, minha querida, eu amo você. O que vocês preferem, mulheres? A primeira ou a segunda? O que convenceu mais você? O que causou mais impacto em você? E nós muitas vezes começamos a errar na nossa comunicação por aí. Nos comunicamos de qualquer maneira. Escolhemos, não somos cuidadosos no uso das palavras, somos pão duros, mão de vaca nos elogios, porque tem gente que é assim, mão de vaca nos elogios. E, além de tudo, não expressa com o seu corpo aquilo que, de fato, ele diz que sente. Começamos a errar por aí. Nós, como casais, e, aliás, não precisa ser casal. Você, como filho, sabe disso. O quanto é importante essa comunicação afetiva no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. O quanto é importante que a sua palavra seja acompanhada também com gestos. Gestos de ternura, gestos de afago. Há pouco tempo eu vi na internet a divulgação, vi algumas imagens de uma campanha que uma igreja fazia no centro de São Paulo com uma faixa estendida dizendo abraço de graça. E eles estavam lá para abraçar pessoas. E eles contam como que foi a reação de muitas pessoas. Como as pessoas necessitam de abraço, de afetividade, de carinho. Como nós nos ressentimos com isso. Nós, homens, temos dificuldade para expressar os nossos sentimentos. Isso é da nossa natureza. E ainda por cima nós fomos criados num ambiente em que expressar sentimentos é coisa de mulher.
Quantos de nós não machucamos numa queda, não sentimos uma dor qualquer e ouvimos do papai: não chora não, que isso é coisa de mulherzinha. Quantos de nós aqui não crescemos ouvindo isso? Chora não, isso é coisa de mulher, rapaz, levanta aí logo. E você engoliu o choro. Quantos de nós fomos até o papai ou a mamãe para dar um abraço e muitas vezes não fomos correspondidos? E não é porque eles não nos amam, porque também não aprenderam a importância disso. E nesta área de comunicação, principalmente a comunicação nesse nível de comunicação de afetividade, que é a nossa maior carência, a gente normalmente reproduz aquilo que aprendeu. E eu converso muitas vezes com os casais e eles me dizem: pastor, mas eu tenho tanta dificuldade com isso, de expressar os meus sentimentos. E eu sempre digo para as pessoas: mas você sabe que é preciso? E a pessoa diz assim, às vezes, com um pouco de sentimento, ele diz: não, eu sei. Eu falo: então você trate de aprender logo. Porque isso é uma coisa que você pode aprender. Talvez você tenha já muitas vezes dito isso para o seu cônjuge, para o seu filho, justificado para você mesmo: não, eu não sou assim muito afetivo, muito carinhoso, porque também eu não aprendi, meus pais não foram assim, eu cresci num ambiente assim, onde as pessoas não tinham liberdade, não se expressavam afetivamente, eu cresci assim, E por causa disso o seu lar também vai crescer assim. Você pode fazer diferente. Você pode aprender. Nós vivemos num tempo que não coopera muito para isso. Esta semana eu participei de um acampamento, de uma convenção, melhor dizendo, Convenção de Acampamentos do Brasil, ABRAC. Todos os líderes de acampamento do Brasil presentes. E o tema foi o uso da internet. O uso da internet. E são assustadores os números da internet. Hoje o Brasil é o 5º país que mais acessa a internet. E está também nos primeiros lugares em relação ao número de horas que as pessoas ficam online, colocando, mudando, alterando o seu perfil e verificando quantas aprovações e quantas curtidas tiveram. Nós estamos entre os países recordes. 25% das pessoas que procuram o Hospital das Clínicas em São Paulo, na área de psiquiatria, 25% são porque têm o vício da internet. Já são consideradas pessoas viciadas na internet. Presta atenção nessa estatística: 25% das pessoas que procuram a ala de psiquiatria. E hoje está sendo criado no Hospital das Clínicas um departamento só para tratar disso, pessoas viciadas na internet. E, de modo geral, elas buscam a internet no sentido de receberem afirmação das pessoas. E eu propus para o acampamento uma pergunta para debate. Afinal, nós somos viciados em tecnologia ou somos viciados na necessidade de autoafirmação? Ou da afirmação dos outros? Afinal, onde está a nossa dependência nessa área? Por que as pessoas estão ficando cada vez mais tempo na internet?
E é comum você estar em ambientes públicos e você ver os amigos assentados, cada um deles com o celular na mão, muitos deles, obviamente, acessando a internet, algumas vezes não, estão lá nos joguinhos e nos aplicativos, mas cada um ao redor de uma mesa acessando a internet. É comum essa cena dentro dos lares também. Afinal, a nossa carência, o problema nosso está onde? Para mim, a resposta é óbvia. O que nós precisamos ou estamos carentes é de afirmação, é de reconhecimento. Um pai procurou uma professora e disse para ela que estava preocupado demais com o tempo que o filho passava na internet, e a professora estava me dizendo, olha, pastor, eu disse para ele, presta mais atenção no seu filho. Porque, de repente, ele está buscando na internet o que ele não está conseguindo em casa, o reconhecimento, a atenção, a afirmação. Presta atenção. E isso não vale apenas para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os jovens, isso é para todos nós. Nós não estamos vivendo um tempo que coopera muito com isso, com essa intimidade, com esse relacionamento mais próximo, mais íntimo. Do outro lado, eu exponho para as pessoas aquilo que me convém, para que eu possa obter delas o reconhecimento. Ou seja, eu mostro com alguns exageros o meu lado bom. E quando alguém me reprova, eu excluo ele da minha lista de amigos. E quando alguém me confronta, eu posso sair, mudar de lugar e sair dali. E com isso nós vamos nos habituando a um estilo de vida assim. Relacionamentos superficiais e seres humanos cada vez mais carentes. Como eu posso melhorar a comunicação na minha casa? Em primeiro lugar, aprenda. Desenvolva, aprenda, se esforce a ouvir com mais atenção. Essa é a primeira regra da boa comunicação. Não é falar bem, é ouvir. E os especialistas têm razão para isso. Eu só tenho uma. Deus fez uma boca e 2 ouvidos. Está aí a razão simples. Mas os especialistas têm tantas outras explicações. Mas essa, para mim, é suficiente. Todos nós temos necessidade que alguém nos ouça. Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Busca agradar a pessoa amada, bem como compreender a pessoa amada. Isso significa que você se dispôs a ouvir. Demonstrou que a pessoa tem valor e prioridade para você. Eu acho incrível esse aspecto no ministério de Jesus. Mesmo cercado pela multidão, muitas vezes Jesus para e dá atenção para uma mulher hemorrágica, dá atenção para o Zaqueu em cima da árvore, cercado pela multidão, toca o leproso, para a multidão e dá uma atenção especial para a mulher considerada pecadora ou adúltera, e tem palavras de encorajamento. As palavras de Jesus não são palavras de censura, mas são palavras de encorajamento. Em nenhum momento Jesus concorda com o erro, com o pecado. Mas Jesus, com suas palavras, ele tem a sabedoria de levantar aquela pessoa e estimular aquela pessoa a não pecar mais. Como Jesus nos ensina sobre isso? Parar, ouvir, olho no olho. Irmãos,
Como nós podemos melhorar a nossa relação conjugal dessa maneira? Desliga o bendito celular, coloca ele de lado, tira os olhos da televisão, tira os olhos do jornal, do livro. Aliás, livro, tem pouca gente com livro na mão. Observe como as livrarias estão ficando mais vazias. As pessoas nos ônibus, nos aviões, antigamente abriam livro, acendiam a lanterninha lá e ficavam lendo, até não conseguir mais, que tem gente que não consegue ler com o carro em movimento, mas hoje está todo mundo com o celular na mão, é um ou outro que abre o livro, e parece que a pessoa ainda sofre preconceito, né? Porque todo mundo abre o tablet, e a pessoa abre o livro, todo mundo fala, isso é um dinossauro, ultrapassado, abrindo o livro. Está certo que a gente baixa os livros agora no tablet, mas, sinceramente, nada pode substituir o prazer de um livro na mão. Se dedique mais a ouvir. Assim você estará estabelecendo a ponte básica para o contato. E começando a estabelecer o caminho para uma comunicação saudável. Até porque, você vai concordar comigo, que quem não está disposto a ouvir, também não espere que alguém estará disposto a te ouvir. E se é uma coisa que me deixa indignado, é quando as pessoas não me deixam terminar a minha frase. Já conversou com alguém assim? Eu tenho um amigo chegado que é assim. E um dia eu fiquei bravo com ele, falei, não vou conversar mais com você. Você é sem educação. Porque só as suas notícias e as suas histórias que são boas, você não deixa eu contar nenhuma inteira. E ele parou, baixou a cabeça e falou assim, nossa, eu sou assim mesmo, você me perdoa. Porque isso pode virar um hábito na sua vida e você não pensa no prejuízo que está causando. Você não consegue esperar e ouvir as pessoas falarem nada. Está certo que tem gente que fala muito. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a falar com mais amor. Regrinha básica. As pessoas se gabam dizendo o seguinte, eu sou sincera, quando preciso falar, eu falo mesmo. A Bíblia não diz que a gente tem que ser sincero e falar a verdade? Não é isso, irmãos? Só que a Bíblia diz, fale a verdade em amor. A gente come essa segunda parte do versículo, né? Fale a verdade. Fale, mas fale com mais amor. Uma comunicação harmoniosa depende da sua capacidade de falar a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. Com a pessoa certa e com a motivação certa. Mas se você já fala com amor, você já começou bem. Às vezes nós pecamos não a respeito daquilo que falamos, mas como falamos. E eu volto a dizer, nós nos gabamos, eu sou sincero, mas na sua sinceridade você pecou, porque você não falou com amor. Então não basta ser sincero, eu preciso ser sincero e com amor. A maneira de dizer é tão importante quanto o que se diz. Tiago diz que devemos ser tardios no falar. Enquanto Paulo alerta para o fato de que devemos falar a verdade em amor, Efésios 4,15. Se não tomarmos muito cuidado, nós ferimos as pessoas com a nossa língua. E às vezes ferimos as pessoas que mais amamos. A palavra proferida abençoa ou amaldiçoa, porque a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Em terceiro lugar, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. A primeira coisa, precisamos aprender a ouvir com mais atenção. A segunda, precisamos aprender a falar com mais amor. E a terceira, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero é um bálsamo para a alma e um tônico para o coração. Um elogio sincero vale mais que 1000 críticas. Um ditado chinês diz que apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Ou seja, você vai conseguir mais com palavras elogiosas do que com censuras e duras críticas. E aqui, pais. Como às vezes nós erramos isso com os nossos filhos. Você já parou para ver como nós educamos, censurando e criticando? Menino, não faça isso. Menino, não faça aquilo. O dia inteiro o menino ouve não, e não, e não. E quando ele chega com aquele boletim, assim, furta a cor, primeira coisa que a gente vê são as notas vermelhas. E eu pergunto a vocês, por que nós nunca começamos pelo elogio das notas azuis? Qual é o nosso problema? Você já parou para pensar por que você tem tanta dificuldade em reconhecer o valor das pessoas, em elogiá-las? E eu já falei para vocês pararem com esse negócio de quando encontrar com a pessoa, a primeira coisa que faz é assim, ei, barriguinha, hein, pastor? Tem tanta coisa bonita no sujeito, mas tem que bater na barriguinha. Falei, eita, barriguinha, hein? E a minha não é tão grande assim. Mas eu não sei por que o pessoal insiste em bater no ponto fraco do sujeito. O cara já está complexado, já está malhando, já cortou, fez dieta, gastou dinheiro. Ele, quando olha no espelho, ele se sente mal pra caramba. De lado, ele nem se arrisca mais, porque é um troço horroroso, desproporcional, desequilibrado. O cara pensa, como que eu paro em pé com essa barriga desse jeito? Não dá nem equilíbrio. Né? Eu tô vivendo contra a força da gravidade com essa barriga, eu estou feio. E quando você vai comprar a camisa, meu amigo? E tem os vendedores muito sem habilidade. Eles olham para você, a sua é número 4, né? Não é 3, não é 4 por causa da barriga. Mãe, para que isso? Não fala nem sequer assim, você é forte, né? É número 4. Número 5, não. É por causa da barriga. Tem uns vendedores que são assim. É a esposa que capricha, né? Fica 2 horas se embelezando lá, pondo o vestido. E o infeliz, quando ela se apresenta para o infeliz, o que ele fala? E bem, esse esmalte não pegou bem não, hein? Quando vê esmalte, porque a maioria dos homens não vê isso. Mas um único detalhezinho. Ô, meu filho, ela ficou 2 horas lá, tem tanta coisa bonita para você ver. Você vai falar justo isso? E eu aprendi com o pastor Jamie Kemp aqui nesses bancos da igreja. Nunca diga que ficou feio. Diga, ficou interessante. Isso é uma estratégia psicológica. As mulheres vão concordar comigo que é melhor você ouvir isso. Ô, querido, ô bem, eu não sei como que você chama ele ou ela, né? Ô bem, ficou interessante. E tem cara que já esculacha. Nossa, ficou mal, hein? Tá ruim demais. Onde você arrumou isso? E alguns falam assim, aposto que foi sua mãe que te deu isso. Esse vestido seu está parecendo da sua mãe. Mas já matou o sujeito, já criticou a sogra, a mãe dela, e já matou ela com a língua feia.
Gente, nessa área nós homens precisamos ser mais cuidadosos, a gente precisa reconhecer. Nós às vezes somos objetivos demais. Está na hora de ir embora, nós estamos atrasados, eu não posso chegar atrasado, então você já esculacha logo. Gasta um tempo fazendo elogio. Deixa de ser pão duro nos elogios. E para os meninos, então? O menino chama o pai para ver ele jogar futebol pela primeira vez e só vê os erros e as caneladas do menino. Não elogia o menino. Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. E Deus instituiu a família para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Deixa eu te falar uma coisa, sua esposa tem necessidades que precisam ser supridas nessa área. O seu marido, seu cônjuge tem necessidades que precisam ser supridas nessa área. E sabe de quem é essa responsabilidade? É de sua. A responsabilidade de suprir as necessidades emocionais do cônjuge é do esposo, da esposa é do esposo. Quando nós nos casamos, nós contraímos uma dívida. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios que nós somos devedores ao nosso cônjuge. Nós temos o compromisso feito diante de Deus de suprir as necessidades emocionais e de ajudarmos uns aos outros nessa área. A família precisa cultivar um ambiente gostoso de comunhão, de amizade e de afeto, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são e não apenas pelo seu desempenho, porque quando sai da porta de casa para fora, você será avaliado pelo seu desempenho. Você estará mergulhado num ambiente extremamente competitivo, onde a aparência conta demais e o seu desempenho conta demais. Mas a família precisa se contrapor a isso. A família é o lugar onde os filhos vão receber encorajamento dos pais. E mesmo quando eles erram, eles precisam sentir-se valorizados nos seus valores, nos seus recursos, na sua capacidade. Todas as vezes que você for chamar a atenção do seu filho, não importa a idade dele, primeiro você faça pelo menos uns 5 elogios sinceros. As cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, que foram endereçadas com amor para as igrejas que ele considerava como filhas, todas elas começam com elogios. E nenhuma delas Paulo começa chamando a atenção ou criticando as igrejas. Ele faz isso do meio da carta para frente. É assim que o Espírito Santo faz comigo e com você. Ele reconhece os nossos valores, ele nos incentiva, ele nos encoraja, antes de fazer críticas duras e severas. Você sabe por que nós temos essa tendência de sempre ver o lado negativo? Você já entendeu isso em você? Por que você não consegue segurar essa língua e solta veneno em cima dos outros, assim com muita facilidade, muito mais do que facilidade para elogiar? Você já fez uma autoanálise sobre isso? Por quê? Alguém queria responder essa pergunta para mim? Por que nós somos assim? Ninguém sabe. Pode falar. Porque nós somos pecadores. A manifestação grosseira do nosso pecado se manifesta, se percebe no fato de nós termos essa tendência para as coisas negativas. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos mais facilidade para perceber as coisas boas e reconhecer o valor das pessoas. Papai, e aqui eu quero falar com os papais em primeiro lugar. Nós somos responsáveis por cultivar, criar e cultivar um ambiente de comunhão,
de amizade e de afeto dentro da nossa casa. Pais, nós como líderes do lar, e a palavra de Deus diz que nós somos líderes, cabeça, não diz que nós somos chefes, nem donos, nem déspotas, nem senhores soberanos e donos da verdade. Diz que nós temos a função de liderar, e como líderes nós temos que prover um ambiente de amizade, de harmonia, de paz. Pare de entrar na sua casa falando coisas ruins, com essa cara amarrada e chutando o cachorro e batendo na porta de casa, falando mal do governo. Porque quando você abre essa boca e lança todas essas coisas negativas, até o cachorro encolhe na sua casa. O meu cachorro encolhe quando eu entro dentro de casa. Ele sabe quem é o chefe lá. O cachorro entende essa linguagem. E lá em casa eles me falam, pai, é diferente quando o senhor entra. Ele sabe. Eu já deixei as coisas claras para ele. Clara demais. Ele sabe disso. Eu não falo nada, ele já vai para o lugar dele quietinho. Porque isso é coisa de macho. Isso é coisa de macho. Macho é assim. Por isso que não pode ter dois machos em casa, é um só. Porque senão desorganiza o lar. O filho, quando vai crescendo, precisa entender que, apesar de ter virado homem, ele ainda está debaixo da liderança do pai. Porque dois machos em casa não combina. E nós somos responsáveis para criar esse ambiente gostoso dentro de casa. Você chega, está aquela nuvem assim sobre a sua casa, e você sabe bem, aquela nuvem assim bem carregada, você sente que o ambiente está pesado. É sua responsabilidade aliviar o negócio. Afirme e reafirme o seu amor pelas pessoas. Não tem nada demais, pelo contrário, irmão. Fale que você ama a esposa. Diga para o seu filho que você o ama mais de uma vez por dia. Qual foi a última vez que você falou isso olhando no olho? E abençoou o seu cônjuge e os seus filhos dizendo isso para eles. Em quarto e... ainda não é o último lugar, mas estamos chegando lá. Precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Não há família perfeita nem relacionamentos perfeitos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e perdão. Sem isso não há relacionamento saudável. Todos nós nos decepcionamos com as pessoas. E as pessoas nos decepcionam. A vida é assim. As pessoas têm capacidade de nos ferir. E nós também temos capacidade de feri-las. Nós sofremos mais por causa de relacionamentos do que por causa de outros problemas. Você concorda com isso? Nós sofremos mais por causa de relacionamento do que por qualquer outro problema. Pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. As circunstâncias podem não estar muito boas, a situação financeira não está muito boa. Você já teve um contratempo lá no trabalho, a situação está instável, você está inseguro. Mas se existe um relacionamento harmonioso, de alta afirmação em casa, você se sente melhor. Você tem mais capacidade para enfrentar essas circunstâncias adversas. Por esta razão, nós precisamos aprender a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão não é algo para amanhã, ele é imediato, ele é completo e incondicional. Quando há perdão, há libertação e cura. Através do perdão, nós temos a oportunidade de recomeçar e reconstruir uma relação quebrada. Perdão nos ajuda a fechar feridas, a tapar brechas e nos dá capacidade de sonhar novamente. Exercite o perdão em casa.
Em quinto e último lugar, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Para melhorar a comunicação em casa, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. O casamento deve ser um cordão de 3 dobras. Deus é a parte mais forte, é aquele que une as outras 2 dobras mais fracas. E o salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não há dúvida que a maior necessidade da família é a presença de Deus. Quando há comunhão com Deus, a comunicação flui naturalmente. O meu egoísmo dá lugar ao verdadeiro amor. A minha tendência para o pessimismo, para o negativismo, dá um lugar a uma visão mais otimista da vida e das pessoas. O casamento e todo relacionamento familiar precisa estar edificado sobre uma relação íntima com Deus. Por que maridos têm dificuldade, muitas vezes, para amar como Cristo amou, para liderar como Cristo liderou? Porque muitas vezes está faltando comunhão com Deus. Esse poder que precisamos vem da comunhão com Deus. O poder para amar vem da comunhão com Deus. O poder para perdoar vem da comunhão com Deus. O poder para elogiar vem da comunhão com Deus. Nada, ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Podemos ter dinheiro, sucesso e muitas conquistas, mas sem Deus, o lar está vazio. É a presença de Deus que dá sentido e sabor ao relacionamento conjugal e familiar. Feche os seus olhos que eu queria que você orasse sobre estas coisas por alguns instantes, por favor. Você poderia orar comigo fazendo a seguinte oração: eu preciso aprender a ouvir com mais atenção. Eu preciso aprender a ouvir com mais atenção. Quem sabe você não pode começar uma mudança radical no relacionamento familiar a partir dessa disposição de ouvir com mais atenção. Em segundo lugar, eu preciso aprender a falar com mais amor. Eu preciso aprender a falar com mais amor. Eu preciso ser mais sábio na colocação das palavras, para que eu não venha ferir as pessoas que mais eu amo. Em terceiro lugar, ore comigo. Eu preciso aprender a elogiar com mais generosidade. Eu preciso aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero é bálsamo para a alma. Quarto lugar, ore comigo. Eu preciso aprender a perdoar com mais compaixão. Eu preciso aprender a perdoar com mais compaixão. O perdão deve ser imediato e incondicional. Quinto lugar, eu preciso aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. E se você precisa de um lugar ou de um ponto para começar, comece por aqui. Cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Maridos, vamos nos dispor a isso, a mudar o ambiente familiar, a torná-lo ainda mais agradável, mais abençoador, a fazer do lar, de fato, um ninho de amor, um lugar aconchegante, para onde nós temos prazer em voltar, aonde os nossos filhos têm prazer de estar.
Se disponha a ter mais intimidade com Deus. E todas as outras coisas vão chegando no seu devido lugar.